Boa noite a todos, né? Esse amigo que vos fala é o pastor Giovanni. E eu estou aqui para trazer mais uma palavra a todos, né? A todos das redes sociais. Nós estamos fazendo essa live aqui nesse momento e eu queria compartilhar essa palavra aqui. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, sobre o remorso e o arrependimento. O que é remorso? Que sentimento é esse? O que é remorso e o arrependimento? São sentimentos parecidos, mas são totalmente diferentes um do outro. Eu estou bem aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é arrependimento? O que é arrependimento? E o que é remorso? Então vamos entender um pouquinho. A palavra de Deus, ela fala que quando Judas percebeu que o Senhor Jesus foi condenado, ele foi aos sacerdotes, aos fariseus, ao templo, e disse o seguinte para eles: esse homem inocente. E eles falaram: nós não temos nada a ver com isso, isso é contigo. E o Judas pegou as 30 moedas de prata e jogou no templo. E aí ele, movido de remorso, e foi se enforcar. Se você parar um pouquinho para pensar, o que Judas e Pedro fez, o que Pedro fez com o Senhor Jesus foi pior do que Judas fez. Porque Judas, ele apenas acertou o preço e falou onde Jesus estaria. Já Pedro não. Pedro negou 3 vezes que conhecia o Senhor Jesus. Mas a diferença de Pedro e Judas é porque Pedro se arrependeu, Pedro se converteu verdadeiramente, se arrependeu dos pecados. O que eu quero falar, dividir com todos é o seguinte, é a seguinte questão. Quando a pessoa se arrepende dos pecados, a pessoa abandona os pecados. A pessoa que só sente remorso, ela pratica uma maldade, ela erra, ela chega aos pés de Deus, ou a pessoa que ela errou, a pessoa chora, a pessoa pede perdão, mas a pessoa faz de novo. Por quê? Porque a pessoa não se arrependeu. A pessoa sentiu apenas remorso. As lágrimas não significam nada. Lágrimas não quer dizer nada. O que mostra realmente se a pessoa se arrependeu é a mudança de atitude, mudança de vida. Por isso Jesus disse àquele povo, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E existe muitas pessoas dentro das igrejas que até hoje nunca abandonaram o crime, nunca abandonaram o vício, nunca largaram a prostituição, estão na igreja, vão à igreja, assistem às reuniões, mas a pessoa ainda não se arrependeu. Por quê? Por que a pessoa não se arrependeu? Porque até hoje a pessoa sente remorso. E a palavra que foi semeada no seu coração, no meu coração, foi a palavra de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela não pode voltar para Deus vazia. Antes é necessário cumprir para o qual o propósito foi designado. A palavra de Deus não volta vazia. Então, nós não podemos sentir apenas remorso, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos converter dos nossos pecados. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Ele errou, ele foi lá e tomou a mulher de Urias, se apossou da mulher de Urias e colocou ele na frente da batalha, morreu. E ainda pegou a mulher, trouxe para dentro de casa, mas a criança nasceu, mas adoeceu, morreu. E por isso a espada jamais saiu da casa dele. Ele se arrependeu. Deus o perdoou. E ele foi chamado por Deus segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Você que acabou de ouvir essa palavra, a palavra que foi semeada no seu coração, no dia que você começou
se dispor a buscar a Deus, foi a palavra que liberta, que transforma. Então, não adianta apenas a pessoa só chegar ali e chorar, se derramar, se no outro dia fazer tudo errado de novo. Então, Deus ele não quer que as pessoas só sintam remorso. Ele falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Existem muitas pessoas dentro das igrejas. Eu sou pastor e tem muitos amigos meus que são pastor que enfrentam isso. A pessoa não quer abandonar a vida errada. Por quê? Porque até agora a pessoa só sentiu remorso. A pessoa acha que se arrependeu. A pessoa acha que se converteu. Não. Acha que se arrependeu, mas não se arrependeu. Por quê? Continua do mesmo jeito. A pessoa vem para Cristo, mas continua do mesmo jeito. Continua bebendo, continua fumando, continua se prostituindo, cometendo injustiças, maldades. Continua sendo uma pessoa agressiva, arrogante, dando falso testemunho, mau testemunho, perdão. Então, meus irmãos, você que ouviu essa palavra, Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus é chegado. Mas tem que se arrepender verdadeiramente de todos os pecados. Não sinta remorsos. Arrependa-se. Abandone todos os seus pecados. Jesus, ele disse assim, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Remorso é diferente de arrependimento, totalmente diferente. Nós sabemos que a pessoa que tira a vida dos outros, que mata, ele vai lá, é contratado, tira a vida de uma pessoa, ele se sente mal, sente remorso. Mas depois ele faz de novo, ele tira a vida de novo. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Então, arrependa dos seus pecados. Um certo sábio, ele tinha os seus discípulos e ele decidiu fazer o seu último ensinamento. E chamou todos eles e falou, meus filhos, eu vou dar para vocês um último ensinamento. Um dia antes de vocês morrerem, arrependam-se dos seus pecados. Eles ficaram pensando, mas como? Como eu vou me arrepender um dia antes se eu não sei o dia que vou morrer? Ele disse, pois bem, pois se vocês não sabem o dia que vocês vão morrer, arrependam dos seus pecados agora. Por isso, eu repito as mesmas palavras do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima palavra, em nome de Jesus.